Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Desta quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021, estamos começando o nosso programa de número 874. Fracassam as prévias do PSDB. É um dos destaques do nosso programa, bem como o chamado Dia 20, nas ruas, em defesa das lutas do povo negro e por Lula presidente. São destaques do nosso programa de hoje. Nós vamos falar desse tema e vamos tratar também do crescimento do desmatamento da Amazônia, o maior desde 2006. Apesar de que o Bolsonaro disse que a Amazônia não queima porque é úmida. 4 mil trabalhadores aí ameaçando entrar em greve, podem entrar em greve diante da ameaça de privatização dos portos. Dados divulgados hoje também apontando que o Brasil teve um crescimento de 15% do número de mortes em 2020 e bateu o recorde com mais de 1,5 milhão de pessoas mortas no ano passado. Vamos destacar também a demagogia de Bolsonaro em relação ao aumento para os servidores e a política confusa, capituladora da esquerda diante desse tema. Vamos destacar aqui também o papel da candidatura de Moro, muito destacado, aí, prestigiado pela imprensa golpista. Destacar também a questão do Enem. O Enem marcado para esse final de semana e denúncias apontando aí questões censuradas no Enem em torno do feminismo, da escravidão e da questão da ditadura militar. Vamos falar disso daqui a pouco. Na nossa pauta, a questão, vamos falar em destaque também no cenário internacional, as medidas da União Europeia vetando produtos agrícolas de áreas desmatadas. Será preocupação ambiental ou defesa dos interesses comerciais da União Europeia? Bom, depois do fracasso da marcha apoiada, impulsionada pelo imperialismo em Cuba, marcha a favor do golpe, a favor do imperialismo norte-americano, o organizador da marcha, que não aconteceu, aparece na Espanha, vai embora de Cuba e vai aí mostrando aí suas relações com o imperialismo, aparece lá na Espanha. Nós vamos falar também desse tema. Bom, eu começo agradecendo aqui a presença de muita gente que já chegou por aqui no nosso chat, como de costume, pedindo a vocês que compartilhem, que ajudem a gente a espalhar o link da Causa Operária TV, do Resumo do Dia, aí pela internet, todas as redes sociais, nos grupos, chamando o pessoal para assistir esse jornal que não tem rabo preso, né, com as empresas, com os poderosos monopólios capitalistas, com os governos golpistas que patrocinam a imprensa, a TV privada, os grupos privados de comunicação, inclusive na internet. Então, dê aquela força aí, espalhe o link, né, chame os amigos, familiares, espalhe no grupo do pessoal do trabalho, manda o link para o pessoal assistir, né, o nosso programa dessa quinta-feira. Então, um salve aqui. Aí, nesse começo de programa, também já convido vocês que ainda não são membros do nosso canal, como o pessoal que está com o nomezinho em verde, né, aqui no nosso site, no nosso chat, no YouTube, a se inscrever, a ajudar a sustentar aí a imprensa combativa, revolucionária, independente, que é a Causa Operária TV, e você pode se inscrever e dar a sua contribuição mensal, sendo nesses planos aí que você pode escolher, está na sua tela para você fazer a sua opção, e sendo membro ou não, você pode mandar também, né, hoje, aqui, agora e todo dia, a hora que você quiser, a sua contribuição instantânea, o seu superchat e o seu super sticker, como muita gente faz aqui todas as noites colaborando com a gente. Nesse começo do programa, mandando um salve aí especial para o Vini Alves, bem-vindo ao plano bronze, né, que tem aí na nossa telinha, e o Jesus Era Humano, membro por 30 meses, também bronze aqui do nosso canal, e mandando
aí uma boa noite para a gente também. Bom, um salve para o Sou Eu, para o Osni Castro, por Walter dos Santos, o Sem Chance, o Jesus Era Humano, que, além de estar entre nós, também mandou aí uma figurinha simpática, saudando aqui o programa e contribuindo com a gente. Bom, um salve também para o Ronaldo Ferreira, para o Sou Eu, que chegou por aqui mandando o seu stick, a sua figurinha simpática, da mesma maneira que a companheira Adonise Meirelles. Um salve para Ana Matos, para Maria Virgínia Stri, o Aurélio dos Santos, um abraço também para o Sol Meira, o Fernando Santos Júnior, um abraço para o LC29 e Jesus Era Humano. Né? Mandou aqui figurinhas que são aí, essas figurinhas que o pessoal usa, estão à disposição dos assinantes, né? dentre outras ferramentas de comunicação aqui com o nosso canal. Um abraço também, muito obrigado aí pela participação, pela presença, a companheira Cecília Maria, lá diretamente do Distrito Federal, né? Onde, como nos outros estados, né, nós vamos falar disso hoje, o pessoal está se preparando aí para as atividades de sábado, para levar para as ruas, junto com a bateria Zumbi dos Palmares, as reivindicações de defesa do povo negro, e dessas reivindicações fundamentais, comum, né, a todos os trabalhadores, a todos os setores que querem lutar para colocar abaixo o regime golpista, que é fora Bolsonaro e Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Um salve aí para o Maicon William, chegou por aqui também mandando o seu boa noite. Bom, tá aí, vamos lá. Vamos para a nossa pauta. Hoje, quinta-feira, é dia de eu estar acompanhado aqui com a companheira Andréia Truz, mas que hoje, por conta de outros compromissos, não está podendo participar com a gente, mas ela mandou um abraço para todo mundo e semana que vem ela está de volta aqui com a gente. Então, um salve aí, um abração para a Andréia. E vamos lá, vamos para a nossa pauta. Vamos começar, nós vamos falar 2 vezes aqui de desmatamento, né, no noticiário nacional e no noticiário internacional. Bom, o primeiro é um dado divulgado aí, um balanço sobre o desmatamento acontecido entre agosto de 2020 e julho de 2021, né, um balanço de um ano, de 12 meses, que o desmatamento cresceu 22% na Amazônia, né, atingiu a quase 13.500 quilômetros quadrados. Né? São números oficiais do governo federal que foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e constam do relatório anual do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal. Bom, na edição anterior, né, no período relativo a 12 meses que antecederam esse último levantamento, o desmatamento havia sido de 10.851 quilômetros quadrados. Né? Mas, portanto, nós temos de lá para cá uma alta de 22%, né? Uma alta muito elevada, e, como eu disse, é o maior número desde 2006, né? Quando naquele ano houve 12.911 quilômetros de desmatamento. Né? Então, desta feita, só para repetir, 13.235. Né? Obviamente, essa política do governo Bolsonaro tem a ver com o favorecimento dos interesses dos madeireiros, né, dos setores ligados à mineração, que inclusive estão invadindo áreas indígenas, né, fortemente armados, muitos casos levando adiante aí promovendo ataques, né, ataques covardes aos indígenas, em alguns lugares procurando estabelecer uma política de pressão, de repressão e de suborno, né, aos indígenas aí que se veem forçados, muitas das vezes, a aceitar a presença por falta de condições de enfrentamento. Então, obviamente que
a luta... Bom, além disso, o governo, para garantir que a situação fique sob o controle desses setores, esvaziou os órgãos de controle e fiscalização, né, demitindo, deixando sem condições de trabalho órgãos como o IBAMA, esvaziando aí a presença. É bom lembrar que essa região da Amazônia Legal supostamente estaria sobre a segurança, sobre o controle de setores ligados ao Exército, né, e do Mourão. Não, isso aí é só para facilitar a entrega, mostrando o caráter entreguista, né, dos militares, desses aí que muita gente falava que eles eram nacionalistas, que eles iam defender, né? Agora, o que nós vemos são os militares facilitando a devastação da Amazônia, o militar, o general, presidindo a Petrobras e ganhando 260 mil de salário, né, para botar a gasolina a R$ 8 por mês para favorecer os especuladores internacionais que estão ganhando os tubos, mostrando aí o caráter entreguista, né, verdadeiros vendilhões da pátria, né? E está aí o quadro, aí, a produção botou um gráfico aí para a gente, mostrando o desmatamento. Esse aí foi de abril, né? Era recorde de 10 anos, agora a situação já piorou. Nós já temos um novo recorde. O período de 12 meses é recorde em 15 anos. Né? Uma situação sem paralelo no último período. Bom, seguindo na nossa falta, 4 mil, a CUT, o portal da CUT, anunciando que 4 mil trabalhadores podem entrar em greve contra a privatização dos portos. O governo e o Congresso estão discutindo a possível privatização da autoridade portuária, né? O que acarretaria, que é motivo de preocupação entre mais de 4 mil trabalhadores, prefeitos e até governadores que temem o aumento das tarifas e a desregulamentação do setor. Diante disso, o site anuncia que os trabalhadores, as suas entidades, estão discutindo aí a possibilidade da greve. Né? A resistência à privatização estaria crescendo entre muitos setores, inclusive, né, entre aliados do próprio governo. O caso, a preocupação, por exemplo, se manifesta no caso da privatização da Companhia de Docas do Espírito Santo, né, que pode abrir caminho para a privatização, colocando em risco o emprego só naquele porto de 240 trabalhadores e em todo o país, nos 34 portos do país, há mais de 4 mil trabalhadores ainda vinculados à autoridade portuária, incluindo os concursados da chamada guarda portuária. Quer dizer, o setor já vem sendo alvo de um processo de privatização há muito tempo, né, e esse número de trabalhadores foi sendo reduzido, né, e está sendo convocada uma assembleia com a presença de 3 federações que representam os trabalhadores: a Federação Nacional dos Portuários, a Federação Nacional dos Estivadores e a Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, vigias portuários e trabalhadores de bloco, arrumadores e amarradores de navios. A FENCOVIB, FNP, FNE e FENCOVIB. O que deve acontecer essa assembleia entre os dias 7 e 8 de dezembro para definir os rumos do movimento. Bom, é preciso deixar claro que a suposta insatisfação, crises com prefeitos, com governadores, isso aí tudo é passível de um acordo, de um entendimento, ainda que desfavorável para os estados e para o município, envolvendo aí a direita. Né? O caminho é os trabalhadores se organizarem, levantarem um conjunto de reivindicações, fazerem campanha e irem à luta, né? Porque a gente tem visto que todas as articulações parlamentares com setores da direita não vêm produzindo absolutamente nenhum resultado no sentido de barrar a ofensiva da direita. É preciso colocar em marcha a mobilização efetiva dos trabalhadores. Bom, aqui no nosso chat, agradecer aqui a presença e a participação do pessoal, saudar aqui a participação do pessoal, pedindo a vocês que colaborem, né? Faça aí como
como Jesus era humano, a Donise Meirelles, o Sou Eu, o LC29, né, que mandaram aí a sua contribuição. Né? Um abraço para a Rosângela Barbosa, que chegou por aqui, o Fernandes da Silva, o Osni Castro, sejam todos muito bem-vindos, né, participando aqui conosco no nosso programa dessa noite. Bom, na nossa pauta agora, os dados divulgados com base em levantamento, comparando-se o número de mortes de 2019 e 2020, né, com dados do IBGE, apontaram que houve, no ano passado, né, houve um crescimento de 14,9% do número de mortos em 2020 em relação ao número anterior, 26%, um dado complementar, 26% a menos de casamentos, né, e os nascimentos também tiveram queda de 4,7%. Né. É o maior crescimento do número de mortes desde 1984, né, finalzinho aí da ditadura militar, né, período de muita intensa crise no país, segundo revelam as estatísticas do Registro Civil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dados que foram divulgados hoje, né, apontam o seguinte, que no ano passado o Brasil registrou 1.513.575 mortes, e esse total representa 195.965 a mais do que em 2019. Bom, é óbvio o seguinte, que essa conta ainda precisa ser apurado os dados, muita mostra aí, esse número representa aí, tem uma defasagem, inclusive em relação aos próprios números que foram divulgados em relação à Covid, né? Depois nós vamos fazer uma checagem confrontando esses números, a divulgação é de hoje, e a gente não pode fazer isso. Mas é o país, né, mostrando aí a degradação nas condições de vida da população, né, do aumento do número de mortes, além de todo o retrocesso, fome, miséria, desemprego, provocados, não é a pandemia impulsiona, é a falta de iniciativa do regime golpista, não só para enfrentar a pandemia, mas como, de uma maneira geral, para enfrentar a crise de conjunto, né? Mostrando aí que o regime golpista, nesse momento, sob a liderança do governo do capitão fascista Bolsonaro, leva um país a um retrocesso, né? A uma situação de agravamento da crise em todas as áreas. E aí a Estela Salgado chega por aqui, né, mandando como imagem aqui uma questão que é fundamental para os trabalhadores no próximo período e tem que estar colocado em perspectiva, como foi debatido na plenária nacional, que é a questão da greve geral, né, da necessidade dos trabalhadores terem um programa de conjunto para opor, né, as alternativas da burguesia e se mobilizarem pelas suas reivindicações de maneira unitária. Né? Bom, em frente na nossa pauta, vamos destacar agora no nosso programa a questão do aumento dos servidores anunciado pelo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro tratou aí de fazer demagogia, anunciando para fazer chantagem, né, para buscar apoio para a aprovação da PEC 23, Bolsonaro disse que dará aumento aos servidores. Né? O presidente afirmou que pretende usar uma parte da folga fiscal gerada pela eventual aprovação da PEC na concessão do aumento salarial para os servidores. Né? Bom, a declaração que chegou inclusive a ser rebatida, né, por setores do próprio Congresso, né, do próprio Centrão, que disseram, como presidente da Câmara, de que não há previsão, né, dentro do pacote da chamada PEC dos precatórios, ou a PEC
da reeleição do Bolsonaro, ou, como nós dissemos, a PEC do Fica Bolsonaro, não há qualquer previsão e realmente de aumento. Bom, no entanto, uma coisa que é importante, fica claro que o Bolsonaro está em campanha eleitoral, né, e que anunciou esse tipo de medida. É até compreensível que ele faz isso com um método de demagogia comum aí a toda a política burguesa, de fazer promessas, né, de anunciar medidas que não pretende implementar. Isso quando, né, o governo Bolsonaro manteve e até intensificou o ataque aí contra os servidores públicos, mantendo salários congelados, cortando aí, proibindo praticamente a realização de concursos públicos, etc, etc, etc. Que é uma medida muito claramente demagógica e como parte da campanha eleitoral. Bom, a imprensa capitalista procurou criticar a medida, né, como parte da política que vem sendo defendida por essa mesma venal imprensa, de defesa da chamada austeridade fiscal. A austeridade fiscal é o seguinte: é deixar o povo morrer de fome, é deixar os servidores sem reajuste, né, para garantir que o dinheiro público seja destinado aos banqueiros e aos especuladores que sugam, né, a maior parte dos impostos pagos pela população, como é o caso dos quase 2,5 trilhões que estão sendo destinados aos bancos, né, que representa aí quase 55% do orçamento público, de tudo aquilo que a gente paga de imposto, que é recolhido pelo Estado e que não volta para a população, mas vai parar nos cofres dos bancos. Bom, um problema que a gente queria destacar no dia de hoje foi a posição adotada por setores da esquerda diante dessa demagogia feita pelo Bolsonaro, né? A esquerda procurou denunciar a demagogia do Bolsonaro e falar da impossibilidade de que o aumento seja concedido, por se tratar de ano eleitoral. Ou seja, a esquerda, ao invés de colocar o problema, é o seguinte: que os servidores precisam lutar, né, imediatamente, o quanto antes, pela recomposição das perdas salariais. Ao invés de falar, Bolsonaro falou, queremos o aumento, queremos a reposição de 100% das perdas. Não, a esquerda se juntou no coro da direita de dizer que não vai dar para dar aumento. Ano de eleição, não pode, não tem previsão orçamentária. Toda essa conversa fiada que os servidores públicos estão cansados de ouvir, né? Não só dos governos federais, mas também nos estados, dos governadores, dos prefeitos, né? É sempre a mesma charopada, né? Tem sempre um pretexto, né, para não atender às reivindicações dos trabalhadores. Aí, ano que vem, a desculpa é que é ano eleitoral, então não pode conceder aumento. Bom, então dá um aumento agora, assina, apresenta. A esquerda deveria apresentar um projeto, né, imediato, de urgência parlamentar, para reajustar, para recompor a perda do salário dos servidores e cobrar. E aí, Bolsonaro? Você não disse, seu demagogo, seu fascista safado, que ia dar reajuste? Então vamos aprovar aqui. E mobilizar os servidores por trás dessa política. E não simplesmente fazer coro, né, com os setores da direita que querem criticar o Bolsonaro simplesmente porque eles estão contra qualquer reajuste. Assim como eles estão contra também, até mesmo, a aprovação da PEC, no sentido de garantir aí um pouco mais de 30 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil, né, que é um golpe, um claro golpe de caráter eleitoral, né. Na proposta está previsto para durar somente até dezembro do ano que vem, ou seja, seria uma peça de campanha eleitoral, por um lado, e para conter de maneira muito cínica, né, sem efetivamente resolver minimamente os problemas de quem vai receber esse dinheiro, né, as necessidades, suprir as necessidades básicas. Bom, é fruto também de um golpe, né, que é acabar com o Bolsa Família, que era um projeto, um plano que já tinha 18 anos, e com isso também o governo sepultou
o auxílio emergencial, que deixou de ser pago agora em outubro, né? E a burguesia está procurando criar obstáculos para que nem isso seja pago, né? Não porque a burguesia quer apresentar aí um plano melhor do que esse, né? Mas porque, na realidade, a política é a política contrária a todo tipo de ajuda, né, humanitária, a todo tipo de ajuda de socorro à população, porque, para eles, o dinheiro do Estado tem que ser simplesmente para os bancos e para os tubarões capitalistas que sugam, que usurpam o Estado, que vivem aí de pendurados, né? Na crise, diante da crise, cada vez mais o capitalismo se mostra dependente, né? É um capitalismo que não tem nada a ver com aquilo que era chamado de livre iniciativa, né? É puro controle ditatorial dos recursos, em primeiro lugar, dos recursos públicos, né? E também do peso do aparato do Estado para impor que a população esteja submetida a essa verdadeira ditadura dos bancos e dos grandes monopólios. Bom, é isso aí. Na nossa pauta agora, vamos entrar na pauta política. E nós falamos ao longo dessa semana disso daqui, falamos da entrevista concedida no programa do Bial, na TV Globo, né? E eu queria destacar aqui, chamar a atenção, inclusive, para uma matéria publicada hoje no Diário Causa Operária. Também a respeito disso, tive uma coluna aqui no nosso canal do companheiro Henrique Arias, nosso secretário nacional de agitação e propaganda do Partido da Causa Operária, que falou sobre a candidatura de Moro, né, e o tema das duas vias contra Lula, né? Bom, hoje me chamou a atenção e a gente colocou aqui na pauta, destacou na pauta, porque de uma hora para outra um octogenário que estava aí já meio encostado aí no cenário nacional, que não é o Lula, né? O octogenário, porque o Lula também ainda não é octogenário, tem 76 anos, mas o octogenário que foi tirado aí, mais um que foi tirado do mausoléu para defender aí a candidatura do Moro, né? O Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, né, no finalzinho da ditadura militar, lá pelo ano de 83 a 85, ele que se formou aí, que ganhou notoriedade na área econômica, né, como economista, ao lado de Delfim Neto, durante a ditadura militar, ele está dando entrevistas aí a 3x4 como conselheiro econômico do Moro. Quer dizer, porque a burguesia, quando ela quer lançar uma candidatura, quer impulsionar uma candidatura, ela logo arruma, né, todo tipo de estrutura de assessoria, né, de setores vinculados aí à direita, aos bancos, né, a peso de ouro, para falar daquilo que os candidatos que nem têm partido, como é o caso do Moro, né, que não tem programa nenhum, é apenas são os políticos, como todo político da burguesia, eles são funcionários, né, para defender os interesses de um determinado setor da burguesia, né? E são escolhidos como tal não pelas suas habilidades em particular, nem nada por isso. Está aí o Pastore ao lado do Moro, né? E ele está distribuindo aí, entrevistas a 3x4, né, nos principais órgãos da imprensa golpista, falada, escrita, televisada, né, para falar de austeridade econômica, para dizer que eles vão colocar o plano liberal que o Bolsonaro teria apresentado, mas não levou adiante, as reformas, né, que o Moro é o cara para levar adiante essa política. Bom, tudo isso aí é para dar um certo ar de seriedade, né, uma certa estatura política à campanha do Moro, que claramente, né, está sendo impulsionada, né, para ser aí uma alavanca, um ariete para ser usado contra o Lula, né? Da mesma maneira que a direita impulsiona a candidatura do Ciro Gomes para procurar atacar o Lula, entre aspas, pela esquerda, né, fazendo críticas a pseudonacionalistas, ao programa do Lula, ao governo Lula, etc. e tal. Está aí o incremento que a burguesia está procurando dar nesse momento
a candidatura do ex-juiz fascista, aí, o Sérgio Moro, né, visando claramente não atacar o Bolsonaro, né, mas principalmente o alvo principal, nós já podemos esperar aí que a campanha vai ser, né, vote no Moro para mandar o Lula de volta para a cadeia e outras coisas da baixaria que a gente viu, né, em 2018, que a gente viu na própria ação criminosa da Lava Jato, comandada pelo Moro, e nós vamos ver tudo isso aí de novo, né, como um instrumento. Inclusive, a gente deve levantar a seguinte suspeita, que a candidatura do Moro, todo esse impulso, né, toda essa propaganda em torno da candidatura do Moro, não visa, quer dizer, não tem como objetivo, pode não ter como objetivo fundamental simplesmente alavancar a própria candidatura do Moro, mas usá-la, né, da mesma maneira que a candidatura do Ciro, né, ninguém aposta nada de que a candidatura do Ciro seja uma candidatura para ganhar as eleições, né, para que um setor da burguesia que patrocina o Ciro Gomes, que dá espaço para o Ciro Gomes, vê nele realmente a possibilidade de derrotar com a sua candidatura a candidatura do Lula. Mas o fato é que são candidaturas usadas para atacar por um lado e pelo outro, e quem sabe dessa maneira abrir condições, criar condições para um outro candidato da terceira via, se não o próprio Moro, mas para um outro candidato, né, que possa tirar proveito do desgaste, de algum desgaste que o Moro, né, possa provocar. Nesse momento, a gente tem que olhar com cuidado, porque tudo parece muito pequeno, né, até pela presença, baixa representatividade nas pesquisas, mas a gente sabe muito bem como isso funciona. A burguesia vai lá, inventa uma nova história, potencializa de maneira artificial esse ou aquele candidato nas pesquisas, né, anuncia, fulano de tal está crescendo, e passa a manipular as pesquisas em favor desse objetivo, e aí muita água vai rolar, né, vai ter muita baixaria, muito golpe, né, por isso a campanha não pode ser uma campanha baseada na crença, né, de que a burguesia vai agir e os seus candidatos de maneira democrática nas eleições, muito pelo contrário, né, a força da candidatura do Lula resiste em impulsionar uma mobilização que faça frente a um conjunto de golpes, de armações, de medidas totalmente antidemocráticas que vão, com certeza, fazer parte do processo eleitoral no próximo ano, das armações, das articulações golpistas. Bom, e o Moro, né, cumpre aí, foi colocado aí na pista, né, para cumprir esse papel, independentemente qual seja o destino final da sua própria candidatura. A gente viu isso também em 2018, né, onde, para atacar o Lula e criar uma frente, possibilitar na reta, tentar criar uma possibilidade de uma frente, foi lançado aí um monte de candidatos, muitos dos quais não tinham nenhuma possibilidade eleitoral, né, mas que foram usados primeiro para tentar impulsionar uma frente aí a favor de um candidato viável da chamada terceira via. Fracassada essa política, né, todos eles se juntaram para apoiar de fato a eleição do Bolsonaro, seja diretamente chamando o voto no Bolsonaro, né, seja dando aquela fugidinha, indo para Paris, né, atacando o PT, atacando o Lula e não apoiando o candidato mais bem colocado da esquerda parlamentar, da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda burguesa nas eleições. Tá aí. Bom, um salve aí, chegando por aqui, reflexão sempre, a companheira Estefânia, o Pedro Pessoa, também aqui conosco o Título de Vig, muito boa noite. Boa noite também para o Dom Baes, participando aqui com a gente. Um forte abraço aí, o pessoal rejeitando. Aí teve coxinha que entrou aqui para dizer que o trabalhador servidor público tem que ganhar miséria, né?
é a defesa da falsa equidade, né? Porque um trabalhador da iniciativa privada ganha mal, alguns, né? Também tem gente que ganha melhor, os servidores públicos teriam que todos ganhar mal. Vamos começar lá pelo presidente da Petrobras, né? O general que o Bolsonaro colocou lá para ganhar R$260 mil. Vamos ver se o nosso amigo aqui ele faz campanha, né, para defender aí que o general que tem R$33 mil de aposentadoria, né, lá da reserva do Exército, que ele abra mão do seu salário, né, de presidente da Petrobras, deixar de ganhar 260 mil para entregar o petróleo do povo brasileiro e colocar aí a gasolina a mais de R$8. Bom, na nossa pauta agora, o Enem, né? Porque as denúncias aí no dia... Vocês estão vendo aí o barulho da chuva aqui no fundo. A chuva está muito intensa aqui nesse momento em São Paulo e a gente não consegue se livrar do barulho, né? Tem gente, inclusive, preocupado aí na hora de ir embora, como é que vai fazer. Pois bem, depois de uma série de crises que levaram, inclusive, ao pedido de demissão de dezenas de coordenadores do INEP, né, o instituto responsável pelas provas do Enem, um levantamento divulgado hoje mostrou o seguinte, que entre os temas do Exame Nacional do Ensino Médio a ser realizado nesse próximo final de semana, que foram censurados pelo governo Jair Bolsonaro, estariam questões sobre a ditadura militar, né, feminismo e a escravidão, né? Um caso, por exemplo, foi uma charge da Mafalda, aquela personagem de quadrinhos criada pelo cartunista argentino Uquino. Ela foi retirada do exame no ano de 2019, pois, segundo a comissão do governo federal, gera polêmica desnecessária, né? Bom, e aí vai, o exame está censurando aí, né, um monte de gente, tudo que tem a ver, que tenha menção ao problema do feminismo, do racismo, que possa aparecer mesmo como uma leve crítica à ditadura, e por isso, não por outro motivo, o Bolsonaro está dizendo aí, né, declarou essa semana, que o Enem vai ter a cara do governo, né, vai ser uma cara feia e fedida à beça, né, se assim for. Bom, o Enem esse ano já é o mais baixo em número de inscritos de todos os últimos anos, mostra aí a política, parte da política destrutiva do governo de acabar com o Exame Nacional, não, né, para facilitar o acesso à universidade, porque nós defendemos o fim do Enem. Nós defendemos o fim do Enem e do vestibular, né? O ingresso na universidade teria que ser livre, né, e o Estado teria que garantir, obviamente, a matrícula de todos que desejassem nas universidades públicas, como um direito, né, do cidadão, do filho do trabalhador, à continuidade dos seus estudos, né? Mas o governo está querendo acabar porque quer cortar as verbas aí, e o Enem acaba servindo como um impulsionador da política de bolsas, por exemplo, né, para filhos da classe trabalhadora, é um promotor da política de acesso, ainda que sobre a base de um filtro, né? Por isso nós somos contra o Enem, né? Porque, ao contrário do que diz o ministro da Educação, que defende que a educação, o ensino superior tem que ser para poucos, né? Nós defendemos que a educação tem que ser um direito garantido a toda a sociedade, né? Que o filho do agricultor, o filho do camponês, se quiser, tem que ter o direito de poder vir para a cidade, né, e frequentar uma universidade de direito, de medicina, de engenharia, de educação, seja lá o que bem entender, assim como todo e qualquer operário, trabalhador e filho da classe trabalhadora, né? Eu me lembro de meu pai me contava com certo orgulho, ele que trabalhava lá pela década de 50, né, trabalhava como operário da construção civil, que ele teve a oportunidade de conhecer o Luiz Carlos Prestes, né, que era uma figura emblemática, muito admirada por milhões de trabalhadores brasileiros. E meu pai, um homem com muito pouca cultura, analfabeto,
Foi perguntar para o Pérez, teve a oportunidade, se era verdade que os comunistas iam tirar dos filhos dos trabalhadores, iam tirar os filhos dos pais, né? Afastar os filhos dos pais, era propaganda anticomunista, né? E impedir que os filhos dos pobres estudassem, etc. E tal. Bom, aí o Prestes explicou para ele de uma maneira didática, meu pai contava isso aos quatro cantos, que o comunismo defendia, né, que o filho do trabalhador pudesse estudar na mesma escola que o filho do rico, né? Garantir o livre acesso à educação e assim por diante. Então, a política do governo, obviamente, é a política expressa pelo ministro da Educação, ministro de Destruição da Educação, que é elitizar ainda mais o ensino superior, que no Brasil é coisa para uma minoria ainda hoje, né? E, com isso, daí cercear o Enem, não só estabelecer uma censura mesmo sobre o Enem, mas ir, aos poucos, desestimulando, né, como a gente viu nesse ano, pouco mais de 3 milhões, isso é menos da metade, já teve ano aí que o total de inscritos no Enem se aproximou da casa dos 9 milhões. Né, que nós estamos vendo que a política do governo é uma política contrária, é uma verdadeira campanha, né, um ataque à educação, ao ensino público e à juventude. Bom, por falar em ataque à educação, nós tivemos hoje, em São Paulo, uma manifestação de servidores dos Centros de Educação de Jovens e Adultos, os SEJAs, né, que estão ameaçados de fechamento por uma resolução do governo estadual, da resolução 119 de 2021, e o sindicato foi junto com trabalhadores, com educadores, lá para a praça, para a Secretaria da Educação, aqui no centro de São Paulo, na Praça da República, para protestar contra mais esse golpe. Né? Golpe atrás de golpe na educação. Bom, e o sindicato procurou, a direção do sindicato, tendo à frente a presidenta do sindicato, a deputada Maria Isabel Noronha, Bebel, entrar no prédio para conversar com o secretário de Educação. Bom, aí nós vimos aí a política pedagógica, didática do governo criminoso fascista do Dória, e vocês viram aí na foto um segurança agredindo a companheira, um guarda-roupa, né? Um covarde, né? Certamente ele não faria isso diante de uma manifestação de professores. Nós vamos mostrar o vídeo, tem um vídeo aí, nós vamos soltar, é um vídeo curtinho, né? Mas no momento, na sequência, inclusive, desse ocorrido aí, né? O Brutamonte, covarde, né? Agredindo aí a deputada Bebel, presidenta da POESP. Pode soltar, produção. Bom, o covarde aí tentou de todas as maneiras aí. Não é um problema individual do funcionário, do Brutamonte aí, contratado, né, para fazer segurança, ou seja, inibir aí a verdadeira revolta que professores, funcionários têm contra esses elementos da Secretaria de Educação, o secretário e tudo mais. Bom, o secretário sequer se dispôs a receber o sindicato, a POESP, né? E foi por isso que a deputada, usando inclusive da prerrogativa de ser deputada, de ter acesso, né, aos órgãos públicos, tentou entrar na secretaria para conversar com o secretário. Né? E aí o secretário ordenou que os seguranças barrassem a entrada da professora Bebel, deputada, presidente do sindicato, mostrando aí a política fascista, né, do governo Dória, que tenta se travestir aí na campanha eleitoral de democrata, de progressista, etc. e tal, mas, evidentemente, isso aí nem de longe corresponde à realidade. Eu deixei de fora aqui, produção. Não, é o próximo ponto, está vinculado com esse aqui. Eu corri a pauta aqui, achei que tinha saltado. Bom, tem tudo a ver com o nosso vai
encaixou como uma luva no próximo ponto, que é justamente para falar das prévias do PSDB. Né? Prévias do PSDB que estão se mostrando um retundo fracasso. Né? Ontem nós destacamos aqui que o número de inscritos, está aí os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o governador de São Paulo, João Dória, e o Arthur Vigílio, ex-presidente, ex-prefeito de Manaus, ex-presidente do PSDB. Bom, pois bem, ontem vocês viram essas imagens aí, são de ontem, a CNN, né, mais um canal, promoveu aí um debate, né, para procurar divulgar as prévias, para dar uma forcinha. Né? Foram vários, a Globo fez debate, CNN fez debate, Estadão fez debate, a Folha fez debate, o Globo fez debate, todo mundo procurando levantar aí o estado de ânimo, né, das prévias. Bom, pois bem, 1.360.000 filiados inscritos no Tribunal Superior Eleitoral, apenas 45 mil, cerca de 45 mil, segundo dados divulgados pelo próprio PSDB, teriam se inscrito para votar nas prévias. Alguma coisa um pouco mais, algo perto de 4%. 96% dos filiados do PSDB estão nem aí para essas prévias, mostrando aí o enorme prestígio, a popularidade, né, dos candidatos do PSDB dentro do próprio partido. O que dirá fora do partido, né? Mostrando aí que eles não mobilizam ninguém, nem do próprio... Bom, aí a gente destaca, hoje apareceram aí, está a disputa agora das previsões, né? O Dória está anunciando que vai ganhar por quase 70% dos votos, né? O João Leite, o Eduardo Leite, por sua vez, anuncia que teria uma maioria, apresenta aí até uma pesquisa feita por um suposto instituto, que estaria aí com mais de 50% dos votos. Bom, e uma coisa interessante da prévia é o seguinte, que a prévia, como o PSDB, é uma prévia elitista, em que os filiados são compartimentalizados. Né? 25% dos votos correspondem à votação dos filiados, propriamente dito. Outros 25% à votação dos prefeitos e vice-prefeitos e vereadores. Alguma coisa perto aí, um pouco menos de 10 mil elementos do PSDB estão nesse esquema. Bom, um outro grupo é o grupo dos deputados estaduais, dirigentes de órgãos regionais. Alguma coisa perto de 1.000. E um grupo reduzido, que é coisa de, parece, 50, onde estão deputados federais, senadores e ex-presidentes do partido. Né? Cada um desses blocos corresponde aí a 25% do peso do voto. Né? Então, se votar, os aliados do Leite estão dizendo que ele tem chance, porque, embora o Dória tenha inscrito um maior número de filiados, justamente da maior base de filiados, que é São Paulo, né? Isso só garantiria ele a vitória nesse setor. No entanto, a versão contada pelos apoiadores do Leite é que nos outros setores, ou seja, os setores vinculados à cúpula partidária, né, aos detentores de cargo, o Leite teria a maioria. O Dória também ganharia nesses cálculos entre prefeitos e vereadores, também porque o estado de São Paulo e outros estados onde tem maioria, ele teria um apoio maior entre essa base mais ampla. No entanto, perderia nas avaliações feitas pela campanha do Leite, né, e por seus apoiadores, entre os setores dos níveis mais altos. Bom, se isso se confirmar, né, o que nesse momento não parece crível, né, a maior parte das apostas são no sentido de que João Dória vai se confirmar como candidato do partido, né, o que, o contrário, indicaria aí um apoio de setores, inclusive, muito próximos ao bolsonarismo, como é o caso do ex-candidato presidencial do partido, o deputado mineiro Aécio Neves,
né, totalmente ligado aí a uma política de bloco com o governo Bolsonaro, e esses setores estariam aí apoiando a candidatura do Leite, né, para se livrar da candidatura do Dória, apontada como uma candidatura mais forte que disputa espaços com o próprio bolsonarismo. Bom, vamos ver. Domingo aí vamos acompanhar, né, as prévias, mas, de qualquer maneira, o fato importante é que está se expressando aí uma crise, né, uma crise do PSDB, as prévias, apesar de todo o esforço da mídia, de toda a divulgação da imprensa capitalista, né, um fracasso, né, de público e de interesse, não desperta interesse nem mesmo entre os filiados do partido. A Joana Peixoto, queria mandar um abraço, agradecer aqui, ela mandou um superchat e a mensagem. Não assisti ao vivo, mas vibrei com a proposta que você apresentou ontem de um vice negro combativo de esquerda para o Lula. Bela estratégia política, diz ela. Bom, você vai assistir, você não assistiu ontem, daqui a pouquinho, você vai assistir a nossa coluna de hoje, que tratou sobre esse tema, e eu espero que esteja de acordo com a sua expectativa. Um abraço aí para o Murilo Farias, que atualizou a sua assinatura para o nível prata. Muito obrigado aí ao companheiro pela participação, a todos vocês que ajudam aqui a sustentar a Causa Operária TV, né, que não tem financiamento do governo, de nenhum governo, não tem financiamento capitalista, não recebe subvenção, né, de ONG ligado ao imperialismo, ligado à CIA, né, como acontece com grupos da direita, obviamente, e também, infelizmente, da esquerda. Bom, na nossa pauta agora, vamos falar justamente do dia 20. E vou começar, então, para me colocar em sintonia aí com a Joana Peixoto, vamos colocar a nossa coluna que foi ao ar hoje, onde nós tratamos desse tema, procuramos fazer uma colocação mais longa, né, um pouco mais explicativa sobre a nossa política, que não é simplesmente uma tática, né, mas para nós é a defesa daquilo que o movimento de luta dos trabalhadores, o movimento de luta dos negros, né, deveria ter uma posição própria diante desse debate, né, em torno de quem deve ser o vice do Lula, né, ter uma posição independente. A esquerda não deve ter uma posição de ficar na expectativa do que a Folha de São Paulo, do que o Estadão, do que a direita, né, a direita do PSD, do PSB, o que eles vão dizer, qual é a iniciativa deles. A esquerda precisa tomar uma iniciativa também nesse debate. Então, vou pedir para a produção para colocar aí o nosso vídeo aí. Vai lá. Olá. Neste 20 de novembro, celebra-se a data de Zumbi dos Palmares, dia de luta do povo negro, dia de luta da maior parcela da população explorada brasileira, que nos últimos anos, com o regime do golpe de Estado, viu agravar de maneira profunda, intensa, as suas já precárias condições de vida. São os negros as maiores vítimas do desemprego e da política de ataque às condições de vida dos trabalhadores, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, dos cortes sistemáticos nos gastos nos orçamentos públicos, que são distribuídos fartosamente para os banqueiros, para os grandes monopólios e as suas máfias políticas, e faltam para atender às necessidades do povo trabalhador. São os negros também as maiores vítimas da política de repressão intensificada nos últimos anos. É a população negra quem mais sofre, por exemplo, com a matança operada no país pela polícia militar e pelos órgãos de repressão. Só no ano passado foram mais de 6.500 mortos pelas forças policiais, dentre os quais mais de 70% são negros e, em sua maioria, jovens. Diante de toda essa situação, a luta por colocar abaixo o regime político estabelecido a partir do golpe de Estado é, sem dúvida nenhuma, a grande prioridade de todos os explorados do país e da população negra. Um dos aspectos fundamentais dessa política repressiva é também a população carcerária.
são mais de 800 mil trabalhadores, 800 mil presos, dentre os quais mais de 75% são negros, 40% como presos provisórios, vivendo num verdadeiro inferno na terra, como classificou um ex-ministro da Justiça. Diante dessa situação, obviamente, a questão de mobilizar, de colocar abaixo, não só o governo Bolsonaro, que corresponsável, junto com toda a direita, pela situação que, por exemplo, nos 2 últimos anos, vitimou, em números oficiais, mais de 611 mil pessoas. Em números reais, mais de 1 milhão de pessoas mortas, em meio à pandemia. Colocar abaixo esse regime é uma das tarefas, esse governo é uma das tarefas fundamentais do povo negro, do povo trabalhador e das suas organizações de luta. Infelizmente, a gente vê a tentativa de transformar o dia 20 num dia que não tem a ver claramente com essa luta. Num dia em que se lamente e que muita gente procura tirar proveito para fazer simplesmente campanha eleitoral, para tirar proveito, apresentar propostas identitárias de conciliação com os setores da direita, com os setores inimigos do povo e da população negra, que massacram a população negra. É o caso, por exemplo, dos setores na esquerda que defendem a política de conciliação com os governos que comandam a PM genocida do povo negro, de conciliação de frente ampla com os golpistas responsáveis, nos últimos anos, por retirarem todos os direitos da população trabalhadora e negra, com os governos, e até mesmo com os governos responsáveis, por exemplo, pelo massacre de Jacarezinho, de Paraisópolis e tantos outros, onde a população negra é a principal vítima, quase sempre. Diante dessa situação, nós, do Partido da Causa Operária, do Coletivo de Negros João Cândido, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, fazemos um chamado a ocupar as ruas no dia 20 como um dia de luta, como tem que ser o dia 20 de novembro, um dia de luta do povo negro. E, nesse momento, levantar reivindicações específicas, se opor à política daqueles que querem sepultar a mobilização pelo Fora Bolsonaro para chegar a um acordo, a um entendimento com a direita golpista. Nesse sentido, o movimento negro deve levantar reivindicações próprias, deve intervir claramente na situação e, além de apresentar reivindicações fundamentais para o povo negro nesse momento, como a redução da jornada do trabalho, o fim da PM, a dissolução de todo o aparato repressivo, dentre é preciso se posicionar politicamente diante da situação, defendendo um governo dos trabalhadores da cidade do campo, que no Brasil teria que ser um governo de maioria negra, pela composição social e racial da nossa classe trabalhadora. É preciso defender claramente a candidatura de Lula, um governo que buscou a integração do Brasil com os países de comunidade negra, que procurou, em alguma medida, e que pode, pressionado pela luta dos trabalhadores, ser um instrumento, ser um ativo importante na luta do povo negro e da população explorada. Rejeitar a fraude daqueles que querem transformar o dia 20 de novembro num dia de festa, num dia de consciência. Não, é um dia de luta, é um dia de mobilização pelas reivindicações. Nesse sentido, o movimento negro deve ter uma reivindicação própria, além da defesa incondicional da candidatura de Lula, apresentar a proposta contra a política de um vice golpista, de um vice patronal, de um vice defensor da política de repressão contra o povo negro, a defesa de uma candidatura de um vice negro e de luta, como é o caso, por exemplo, do companheiro João Paulo, do MST, e de tantas outras lideranças, como a companheira Carmen Foro, secretária-geral da CUT. Está na hora do movimento negro intervir nesse debate, se opor aos brancos racistas, inimigos do povo que a direita quer impor como vice do Lula, como novo golpista que se coloque ao lado do ex-presidente, e defender as suas reivindicações, as suas candidaturas, né, diante dessa situação. Um abraço e até o próximo programa.
Ok. Foi o fim lá da coluna, mas o nosso programa aqui ainda não terminou. Eu queria destacar aí essa proposta que nós estamos, o nosso coletivo de negros, o PCO, está apoiando junto ao movimento. Eu queria destacar que não se trata de uma defesa das posições políticas desse ou daquele companheiro a quem a gente apoia a candidatura, como é o caso do próprio Lula, né? Nós temos, provavelmente, muitas e profundas diferenças com a política expressa pelo Lula e até por um conjunto de iniciativas adotadas por ele mesmo ao longo do seu governo. Mas o que se trata é de impulsionar uma perspectiva de luta, de mobilização. Então, as candidaturas devem servir para isso, né? Porque nós não acreditamos que a situação possa ser transformada simplesmente pela vontade, pela iniciativa dessa ou daquela pessoa, né? As candidaturas têm que ser ferramentas para uma mobilização, independentemente até daquilo que pensem os candidatos. Então, os nomes, por exemplo, que nós sugerimos, poderiam ser outros, né, debatidos aí no movimento negro, no movimento operário, né, são expressão dessa luta. Ao contrário, por exemplo, de um vice como o Alckmin, ou como a proprietária Luísa Trajano, no Magazine, que são pessoas que estiveram do lado do golpe, que são pessoas que armaram o golpe, que apoiaram a prisão do Lula. Trata-se de defender uma candidatura, né, de gente que esteve do outro lado, mesmo com as quais a gente possa ter alguma diferença, né, mas que são pessoas que expressam essa posição política, uma posição de luta, né, ao contrário do Alckmin, que expressa a posição de repressão, a posição de destruição do ensino público, das privatizações, ou seja, é a antítese daquilo que o povo tem expectativa em Lula, né, que é um governo que seja representativo dos interesses dos trabalhadores contra justamente os interesses da burguesia, que o Alckmin e outros candidatos, né, que o Lula disse, inclusive, não foi ele que escolheu nenhum, os 22 candidatos que já apresentaram para ele até agora, não tem nada a ver com isso. Agradecer aqui ao superchat da Joana, que mandou aqui a mensagem. Maravilha, companheiro. Entendi que não se trata de uma estratégia abstrata. O negro trabalhador é a presença concreta na vida brasileira. Um negro trabalhador como vice de Lula presidente, torcendo para Goiás voltar à Série A. Beleza. E eu aqui comemorando, como vocês viram aí, no dia de hoje, fiquei aí com a minha camisa do Flamengo, né, comemorando a vitória no último minuto ontem contra o Corinthians. A vitória é importante não tanto pelo Campeonato Brasileiro, que já está para o Flamengo, está praticamente decidido com 99,9% de que o Atlético vai levantar a taça, mas que a vitória que ajuda a levantar a moral do time para a importante final da Libertadores no próximo dia 27 contra o Palmeiras, aqui, né, que nós vamos ter atividades nos CBPs em todo o país. Vamos se juntar para assistir o jogo. Você é nosso convidado. Semana que vem nós vamos até sortear convites aqui, né, para assistir o jogo junto com a gente, aqui em São Paulo, nos outros CBPs pelo país afora. Vamos juntar aí flamenguistas, palmeirenses, outros amantes do esporte, para essa final que mostra aí a superioridade do futebol brasileiro tão duramente atacado, né, por todos os lados, e que sobrevive aí apesar dos pesares, né, apesar dos seus dirigentes, apesar da campanha da própria imprensa golpista, né, apesar da política de privatização e destruição do futebol. Bom, para a gente caminhar para o finalzinho, destacar aqui uma nota internacional, né, desculpe. Antes disso, né, tem um card aí, queria convidar todo mundo já a aproveitar. Amanhã a gente volta a falar. No domingo nós vamos realizar, diante desses acontecimentos, aí nós mostramos aí o ataque à presidenta da POSP, mas esse ano foi um ano muito difícil para os professores em todos os lugares, para todos os educadores, um ano de retrocesso, né, de duros ataques aí. Nós precisamos tirar um balanço e discutir a perspectiva da nossa luta, a necessidade de uma nova direção. Então, se você quiser, nós vamos depois espalhar o link aí para você participar conosco domingo, dia 21, 15 horas, aqui em São Paulo, no CCBP, né, no Centro Cultural Benjamin Perret. Mas também nós vamos
adicionar online aí os companheiros dos outros estados. Então, se organize aí com os companheiros de Educadores em Luta, do PCO, entre em contato conosco, nós vamos mandar o link aí para você participar conosco do debate, porque precisamos de uma nova direção. Bom, na reta final, então, rapidamente, em primeiro lugar, destacando aqui que a União Europeia anunciou aí que está planejando o veto a produtos agrícolas importados provenientes de áreas desmatadas, né? A proposta afetaria soja, cacau e café, entre outros produtos brasileiros, né? A organização que se diz dedicada à defesa das florestas mencionou o Brasil ao criticar as lacunas, né? Bom, obviamente que a proposta não tem nada a ver, de grosso modo, né? Só para resumir aí a notícia, não tem nada a ver com a preocupação ambiental dos países imperialistas, que é zero, cento e zero. Aqui se trata de guerra econômica, por um lado, de pressionar o governo Bolsonaro no sentido de ceder terreno para a interferência estrangeira em relação à Amazônia, né? Mas, principalmente, se trata num momento de crise internacional, onde os produtos brasileiros, pela política criminosa de desvalorização da moeda, desvalorização cambial do governo, estão disputando, estão ganhando mercados, né, de outros países e de outros grupos vinculados ao imperialismo, né? A política, obviamente, visa conter isso aí, defender interesses, né, de outros setores, sabe lá quem, né, consorciados a empresas imperialistas, né, que estão se sentindo também nesse caso. Quer dizer, não tem nada a ver com a defesa nem do meio ambiente, nem do povo brasileiro, nem do povo europeu, nada, né? A política é outra. Bom, a última notícia tem a ver com essa figura aí, que aparece aí na tela para vocês, cubano, né? Ele é um dos organizadores da chamada marcha, né, que estava para acontecer no último dia 15, o Junior Garcia. O Junior Garcia, ele anunciou que ele ia sair em marcha pelas ruas de Cuba, caminhando, carregando uma flor, para protestar contra o governo cubano. Bom, essa primeira foto aí foi feita aí, ainda na casa dele em Cuba. Já as outras fotos, porque ele não apareceu no dia 15, não protestou, não teve marcha nenhuma, porque os revolucionários, né, saíram às ruas, fizeram vigília desde a véspera e falaram: não vamos admitir e vamos enfrentar, né? Mostraram como tem que ser feito para lutar contra o golpe. Enfrentar a direita, patrocinada pelo imperialismo, né, apoiada só por capachos do imperialismo, como é o caso do PSTU no Brasil, que apoiou esse tipo de gente, de escória, né? Bom, e aí o senhor Garcia, eis que ele apareceu na Espanha, 2 dias depois da marcha que ele anunciou, mas não realizou, por falta de total de apoio, e ele já apareceu aí sendo recebido pelos espanhóis, vai se transformar aí numa figura para fazer campanha de fora para dentro, né? Vai ser tratado aí como um exilado, e embora ele mesmo tenha anunciado, e os espanhóis, de que ele pediu para sair, né? E pediu para ser recebido e foi liberado, né? Está ele sendo muito bem. É o Guaidózinho sem mandato parlamentar, né? É um novo cão Guaidó, né, da Venezuela, que lambe as botas do imperialismo e por isso é bem tratado para defender os interesses do imperialismo contra o povo cubano, né? Parabéns ao povo cubano, parabéns àqueles também que no Brasil e no mundo todo se mobilizaram contra os atos golpistas que acabaram não acontecendo, né, por falta de apoio popular, por falta de público, né, por esse bando de ladrões e de lacaios, né, da União Europeia que estão patrocinando o Guaidó, querem evitar as exportações brasileiras, tudo para defender os seus próprios interesses contra o povo cubano, contra o povo latino-americano. Gente, deu a nossa hora. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, pela elevada audiência, obrigado aí
ao companheiro Gabriel no comando da nossa produção. A gente volta amanhã, né, para encerrar a semana, falar dos últimos acontecimentos, fazer um balanço dos principais fatos. E a gente espera vocês aqui para mais um resumo do dia. Boa noite.